agora a gente vai para o painel de encerramento, onde eu tenho uma enorme alegria, mas enorme alegria mesmo, que a gente sempre ouviu falar, ônibus só tem homem, não tem mulher. Gente, que delícia, num painel com 6 pessoas, 4 são mulheres. Então pode ser no passado, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu fui chefe da sucursal da Transporte Moderno, de 1976 até 1982, a gente ia, mas por que não tinham mulheres? A garagem não era o lugar mais agradável para se frequentar, não ficava nos melhores locais, certo? Porque precisava de espaços grandes, portanto baratos, e próximo de rodovias. O ônibus não era exatamente uma coisa simples de dirigir. A manutenção também não era uma coisa limpinha. Então, onde você botasse a mão era muita graxa. Os tempos mudaram. E os tempos mudaram muito. Então, eu fico muito alegre de chamar, começando pela Letícia, do Grupo Guanabara, Letícia Pineschi. Aqui, por favor. Eu gostaria de chamar agora Paula Correia. Ali ao lado. Eu gostaria de chamar Adriana Denadai. Essas duas, Viação Águia Branca e Grupo Águia Branca. E gostaria de chamar da Aviação Ouro e Prata, Luana Fleck. Agora os gentis cavalheiros do Expresso Itamaraty, Gentil Zanovello, e da Aviação Santa Cruz, Francisco Mazon. Bom, eu acho que a gente tem de começar. Por que eles foram escolhidos? Vocês vão falar, pô, tem muita empresa de transporte de passageiros no país. Por que foram escolhidos? Por serem conhecidos e reconhecidos por boa parte dos empresários como os grupos que mais avançaram na questão de ESG. Então, mero fato de vocês estarem aqui já é um prêmio. Ou seja, é fato que o próprio setor reconhece vocês com uma competência muito grande. Eu vou começar agora, desta vez. Eu vou começar desta vez pelos senhores, né? Então, eu começo agora fazendo uma pergunta, e a mesma pergunta para todo mundo. É uma pequena exposição da empresa de vocês. Estou começando com você, Francisco. Conta um pouco da sua empresa, sinteticamente. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, por poder estarmos aqui, falar de uma coisa tão importante hoje em dia, e com essa diversidade toda, né? Uma bela diversidade, diga-se de passagem. A Santa Cruz, rapidamente, 64 anos, fundada pelos meus pais, sempre preocupando com a qualidade, com a padronização, com treinamento e com a boa harmonia entre toda a equipe. Então, depois, a gente olha para trás e vê muita coisa boa, né? Inclusive, já falando um pouquinho do social, um empreendimento que minha mãe fundou, chamado ICA, e fez 25 anos agora, dia 14 de junho, no mesmo dia do aniversário da Santa Cruz, onde aproveitamos e fizemos um flash mob no terminal rodoviário do Tietê, para celebrar as duas datas. Então, resumidamente, a gente pensa muito em tecnologia, em modernidade. Eu sempre brinco com a minha equipe lá, nós vamos comprar o melhor sistema do mundo. Se não tiver dinheiro para comprar o melhor, a gente compra o menos melhor. Porque tecnologia evolui e todo dia tem coisa nova. Nós temos que estar antenado a isso. E o ESG foi uma coisa que aconteceu do final do ano para cá, numa palestra que você estava participando, junto com a Maria Virou Eco, que foi patrocinada pela Abrat e pelo CETPESP.
E aí convidamos a Maria para ir nas principais cidades nossas e dar a palestra dela para os alunos dessas cidades. Então ela já percorreu, acredito que umas 10 cidades, o total são 20, mas agora ela é candidata, né? Entrou na política, não pode aparecer muito, só depois da eleição. E vamos voltar exatamente com esse pensamento de levar essa questão do ESG para as pequenas cidades e para a criança, para o adolescente, porque fazendo aí, com certeza isso fica guardado para o resto da vida. Então, resumidamente é isso, meu amigo. Muito obrigado mesmo pela pequena história, era como a gente tinha pedido, agora eu sigo direto. Letícia, por favor, o microfone. A mesma história, agora, vê se está ligadinho, está tudo ok? Por boa favor. Tarde, a gente já conversou aqui na parte da manhã, do painel da Abrat, eu estou de volta. O Grupo Guanabara, estabelecido no Rio, opera nas 5 regiões do país, no segmento rodoviário de passageiros, também outros segmentos, mas especialmente aqui a gente está falando do segmento rodoviário de passageiros. Ele tem 7 marcas conhecidas, a maior delas é a Expresso Guanabara, que está completando 30 anos, que opera todas as capitais do Nordeste, a ligação com o Sudeste, Centro-Oeste. Além disso, a Real Expresso, a Rápido Federal, que operam na região do Centro-Oeste, a Útil, a Sampaio e a Brisa, que operam na ligação do Rio de Janeiro com o interior de São Paulo, Minas Gerais, o Sudeste, também uma ligação com Cuiabá. E tem também a Gypsy, que é a marca digital do grupo, uma empresa no formato de startup, que já opera na Europa, em Portugal, e que agora o grupo trouxe para o Brasil. Sim, temos muita coisa para conversar sobre ESG. Fico feliz daquela palestra ter inspirado a empresa. A Maria é fantástica, né? Maria Constantino, mais conhecido como Maria Virou Eco. Quando a gente falava Maria Virou Eco, mas o que é isso? Foi muito interessante. Abriu a mente de muitas pessoas que participaram para iniciativas que são simples e que poderiam ser realizadas nas empresas, nada com custo absurdo e nada que não pudesse ser feito dentro do universo do dia a dia da empresa, das rotinas. Reutilização, reciclagem, tudo que a gente fazia, só que agora a gente pôde melhorar, inspirado por algumas ideias dela e, enfim, muito interessante. Fico muito feliz de participar, Fred. A gente tem ainda muita gente para conversar e eu vou passar a palavra de volta para você. Ok. Então agora, Grupo Águia Branca, vamos lá. Conte um pouco. Boa tarde, eu sou Paula Correia, CEO da Aviação Águia Branca. A Aviação Águia Branca é a empresa mais antiga do Grupo Águia Branca. A gente completou 76 anos, agora em julho. No transporte rodoviário de passageiros. Nós operamos em 9 estados brasileiros, de Pernambuco a São Paulo, com ligações interestaduais e intermunicipais. A nossa operação é maior no estado da Bahia e do Espírito Santo. Estou aqui hoje, Fred, obrigada pelo convite, né, do quão importante é o tema ESG, para que a gente juntos construa de fato um mundo melhor. Acho que vai ser muito bacana ter a oportunidade de aprender com vocês e de compartilhar um pouco o que a Aviação Águia Branca e o Grupo Águia Branca têm feito. Dentro da nossa política, da nossa governança, a gente tem trabalhado cada aspecto do ESG, primeiro com todas as ações de meio ambiente, não somente para reduzir os riscos, mas também atuar fortemente na preservação. A Adriana vai ter oportunidade. Eu queria apresentar a Adriana Denadai, que é a nossa head de sustentabilidade do Grupo Águia Branca, porque o tema ESG dentro do Grupo Águia Branca é conduzido com todas as diretrizes, políticas e as pautas pautadas pelo Conselho de Administração, com as suas prioridades, diretrizes, para que a gente possa fazer em cada uma das divisões de negócio. Então, quando eu recebi o convite do Fred, eu falei, posso ir lá, contar tudo que a Aviação Águia Branca tem feito, mas eu acho que o mais rico vai ser compartilhar o que o Grupo Águia Branca tem feito
né, em todo o país, nas suas divisões de negócio. Eu estou aqui respondendo pela divisão de negócios passageiros, mas a gente tem uma série de iniciativas muito bacanas no transporte, pelas divisões logística e do comércio. Então, prazer estar aqui e que a gente possa trocar um pouco e aprender um pouco e dividir nossos desafios com vocês. Aí, Adriana, para você começar a enturmar, conta um pouquinho de quando começou o ESG mais forte lá. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada, Paula, por compartilhar essa oportunidade. Obrigada ao evento. Bom, eu trabalho na área corporativa do Grupo Águia Branca. É uma área de sustentabilidade que é muito nova, mas que representa ou consolida, né? Nosso desafio é consolidar uma série de iniciativas que já acontecem há bastante tempo, né? A estratégia ESG é relativamente recente no mercado, mas a preocupação social, ambiental e de governança já permeia. Mas a gente está exatamente no momento de resgatar todas essas iniciativas que, como a Paula disse, a gente atua em 3 divisões de negócios e por serem dinâmicas diferentes, é natural que elas também tenham iniciativas diferentes, mas que agora a gente está buscando ganhar força e aprender também uns com os outros para fortalecer ainda mais. Os desafios são complexos, a gente viu agora em algumas palestras, não só para as empresas, mas para todo mundo, para governo, para as instituições de pesquisa. É muito importante que a gente se conecte, né, para resolver, inclusive entre concorrentes, dentro do próprio setor. Ninguém vai fazer nada sozinho, né? Ninguém pode soltar a mão de ninguém, para que, de fato, a gente construa um modelo de sustentabilidade nos negócios e para a sociedade. O Grupo Águia Branca hoje já tem mais de 18 mil colaboradores, e atua em todo o Brasil e também na América do Sul. Então, existem milhares de pessoas que estão com a gente, milhares de pessoas que a gente atende, o cuidado com as pessoas está no nosso propósito, né? Trabalhar movendo o mundo com respeito às pessoas, mas também sem deixar de ser responsável, né, pelos danos, pelos impactos, que é natural pelo modelo histórico que já foi construído, né, modelo operacional, e a gente precisa ir mudando, mas também não deixando de ter integridade, honestidade. Então, falando aí das 3 letrinhas. Então, obrigada por estar aqui, compartilhar um pouquinho dos aprendizados que a gente teve até aqui, mas também unir forças aí para os desafios que virão para todos nós. Essa história começou um pouco com a Luana. A gente se encontrou lá em Porto Alegre, na Transposul, estávamos eu e Marcelo Fontana, e foi um contato muito interessante, boa conversa, surgiram também mais algumas ideias. Ou seja, isso foi sendo montado devagarzinho, mas a gente tinha certeza que não dá para parar para discutir, nem para deixar para depois. Isso era uma coisa para agora. Luana, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Luana, trabalho no Grupo Ouro e Prata, é uma empresa com mais de 80 anos, eu sou da 3ª geração e nós desde sempre procuramos trabalhar, né, antes de chamar até ESG, e porque é uma questão muito importante a sustentabilidade, e muitas vezes na empresa familiar a gente tem um olhar mais no longo prazo, né, mais no legado. Então, estou muito contente de estar aqui e vou compartilhar também o que a gente tem feito dentro do ESG. Ok. Agora vamos para Expresso Itamaraty. O Gentil Janovello é lá da minha terra, pertinho da minha terra. Em realidade, São José do Rio Preto pertence a Grande Monte Aprazível, que aqui ninguém conhece. Mas eu sou de lá, eu nasci lá, por incrível que pareça, né? Muito bem, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje. A Expresso Itamaraty foi fundada em 1951, na região de São José do Rio Preto. Em 2006, ela tem uma mudança societária, o Grupo Comporte entra na sociedade. Hoje nós operamos linhas intermunicipais e interestaduais em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Minas Gerais.
Temos também serviços urbanos em São José do Rio Preto, Uberaba e Votuporanga. E serviços de fretamento também nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. São cerca de 2.100 colaboradores, operando em torno de 1.100 veículos, né? O Grupo Comporte possui também uma diretoria de sustentabilidade, que é a Maria, já citada aqui a diretora. Infelizmente, por compromissos já assumidos anteriormente, não pôde estar com a gente aqui. Eu espero poder contribuir também com a nossa experiência. Estava me organizando aqui, porque é tanta gente, a gente tem de se organizar. Eu volto aqui para o Francisco. Bom, começando as questões, que eu acho sempre importante, a gente estava falando na conversa, um pouco antes de começar aqui, subir para o palco, a gente estava conversando sobre a questão das mulheres, das oportunidades iguais, até fazendo elogio a 4 mulheres aqui participando. E você disse que tinha uma história gostosa para contar, né, que você fez na sua empresa. Nós estamos comentando a respeito dos comitês executivos. Tem um na Central, em Mojimirim, e outro aqui em São Paulo. E eu tenho notado nas reuniões, e fico até contando, né? E somos 50-50%. 50 mulheres, 50 homens. 50% são 14 pessoas, 7 homens, 7 mulheres. O nosso jurídico é 100% de mulher. São 4 advogadas que nós temos. E ontem fui procurado por uma pessoa aqui, que eu obviamente não conheci, mas ela é motorista de ônibus da Santa Cruz, a Daiane, queria tirar uma foto, né, comigo e tal, foi muito bacana. E ela faz uma linha São Bernardo do Campo, São Paulo até Itapira, uma linha de uns 150, 180 quilômetros. E segundo o chefe dela que está aqui, diz que dirige muito bem avaliada pelos passageiros, e a gente só não tem mais por conta da pandemia, mas sempre que possível a gente admite mulheres para dirigir ônibus. Então não é um tabu não, já tivemos mais, chegamos, quando tinha urbana, hoje não tem mais, quando tinha linhas urbanas tinha mais mulheres dirigindo, né? Mas com rodoviário um pouco menos. Mas tendo oportunidade, a preferência é da mulher, não tenha dúvida. Certo. Um detalhe, Letícia, agora você. Vocês têm várias empresas no grupo e pelo que a gente tinha conversado antes, você disse que cada grupo de empresas vocês colocam determinadas ações de ESG. Conta um pouco para a gente disso. Sim, uma questão que no Grupo Guanabara a gente trabalha é procurar trabalhar o princípio do ESG by Design, que é o ESG desde o princípio, ou desde os princípios. Dessa forma, cada uma das marcas tem uma relação muito especial com a região na qual ela opera. No caso, por exemplo, da Real Expresso e da Rápido Federal, que são 2 empresas muito conhecidas no Centro-Oeste, a Real Expresso tem uma relação com a população de Brasília, Goiânia, Anápolis, ali do Cerrado, muito fortalecida. Ela está muito presente na cultura daquelas pessoas e na memória das comunidades. Acho que falhou, né? Na memória daquelas comunidades. E, lógico, a questão do Cerrado, as queimadas do Cerrado, a fauna, a flora do Cerrado, muito atingida pelas queimadas, precisava, sim, de um suporte, de uma ajuda, e não tem outra maneira de se fazer que não seja com aquelas empresas que estão presentes no dia a dia e que entendem essa necessidade da região. Então, a Real Expresso trabalhou o reflorestamento do Cerrado, a gente teve 2 períodos de queimada. Esse ano, felizmente, ainda não, embora ainda não é o período mais crítico das queimadas, é um pouco mais para frente, setembro, outubro, que as coisas começam a ficar complicadas por lá. Mas ela teve, alguns anos atrás, alguns períodos de queimada muito forte, e a Real Expresso participou de um programa de reflorestamento e de resgate dos animais que foram atingidos pelas queimadas no Cerrado. Fora isso, ela está ligada agora a uma ONG que vai construir
as passarelas verdes. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é muito interessante, porque você tem a rodovia. O Chico José estava aqui de manhã falando justamente sobre a questão dos atropelamentos nas rodovias, e quando você tem uma presença muito forte de fauna, e essa fauna é assim, mais selvagem, menos acostumada com cidades e populações, eles atravessam as rodovias. E quanto mais você incentiva a reprodução daquela espécie, isso acontece, filhote e tal. Então, se você constrói passarelas verdes, eles passam por cima da rodovia, ou em alguns outros casos, a solução da passarela verde é por baixo. E o atropelamento de fauna no eixo de Alto Paraíso, ligação da Chapada dos Veadeiros, ela é muito presente. E a Real se ligou a uma ONG que vai construir 18 passarelas, algumas subterrâneas, outras aéreas, para que a fauna ali seja preservada e não venha a ser atropelada com a exploração, inclusive, do turismo. Eu acabei de chegar de lá. Eu estava lá agora na última semana de julho. Eu recomendo. É um lugar maravilhoso, é lindo. É muito mais do que eu imaginava. Eu cheguei naquele Vale da Lua, achei que eu não estava nem no planeta Terra, achei que eu estava na própria Lua. De tão lindo e tão diferente que é de tudo que eu já vi no Brasil. Eu acho que quem não conhece tem que ir na Chapada dos Veadeiros, de ônibus. E ali você tem um turismo ainda não tão explorado, mas a cada vez que a gente tem qualquer tipo de ação local, algum tipo de evento, você tem esse risco para a fauna. Então, é uma maneira de fazer um turismo sustentável, sem que aquela exploração venha a prejudicar a população da fauna local. Certo. Paula, olha, pelo que eu soube, vocês começaram com ESG muito antes de começar a moda ESG. Conta um pouco para a gente. Então, acho que esse é sempre um desafio das empresas de ônibus, né? Tem procedimentos que a gente faz há muito mais do que 30 anos, que é todo o cuidado que a grande maioria das empresas tem no transporte rodoviário, né? Da destinação correta dos resíduos, do controle de poluentes. No estado do Espírito Santo, a gente tem um selo chamado Qualiar. Há algumas dezenas de anos, a gente tem o reuso da água dos lavatórios dos veículos, então a gente reaproveita toda a água. E há aproximadamente 15 anos, a gente teve o projeto do reaproveitamento da água da chuva, que a gente captura aí durante a viagem, para a gente poder destinar aos banheiros dos ônibus. Então, eu acho que essa consciência, né, de uma vigília constante, de que forma que a gente consegue otimizar os nossos resíduos. Acho que tem um tema bem relevante, e quando eu digo que muitas empresas fazem, as grandes empresas, como a condução econômica, né, enquanto o diesel é para nós a principal matéria-prima, o quanto que a gente tem um cuidado muito além do custo, né, do consumo do diesel, mas da direta redução da emissão de CO2. Então, acho que são procedimentos que muito antes do ISG ser falado, né, a gente tem trabalhado nas empresas. E quando uma empresa de transporte fala, né, sobre o S da sociedade, de tudo que impacta, não há nenhum tema mais importante do que segurança. Né? Segurança para dentro e segurança em cada uma das viagens que a gente realiza. Então, eu acho que é o tema mais relevante, mais forte, é nesse pilar. E a gente já tem há 22 anos o programa Medicina do Sono, que é o nosso principal programa para a gestão da segurança da empresa, onde a gente cuida da qualidade de vida de cada motorista, para que esse motorista esteja preparado para realizar cada viagem, né? Não há nenhuma viagem noturna que é feita hoje sem que esse motorista ele tenha uma polissonografia, sem que a gente conheça o perfil do motorista, né, a qualidade do sono dele, para que todo motorista descanse antes de uma viagem ser realizada. Então, eu acho que é um prazer falar, Fred, mas eu acho que quando a gente fala desses temas, eu também estou aqui representando as maiores empresas, as melhores do país,
e as mais sérias que têm conduzido esse programa já há tanto tempo. Certo. E óbvio que a Adriana, que está lá cuidando de sustentabilidade, pode contar um pouquinho de uma coisa que eu fiquei admirado. Vocês têm uma questão da reserva particular do patrimônio nacional, que é a mesma coisa de florestas, que eu acho importante conservar, e ao mesmo tempo vocês têm os 10 mil painéis fotovoltaicos em 5 estados. Ou seja, a preocupação, de conservar e a outra de substituir eventuais poluentes. Ou seja, de alguma maneira, tem alguma coisa para você contar aí, rapidamente para o público, tá bom? Bom, a Reserva Águia Branca é uma iniciativa do grupo desde 2007. É uma área de 2.225 hectares. Então, só fazendo uma correspondência, assim, são praticamente mais de 2.200 campos de futebol oficiais. Então, é só para ter uma noção do tamanho. Realmente é uma área muito importante de preservação lá nas Montanhas Capixabas. Já fica o convite aqui para visitarem. Mas mais do que preservar uma floresta, né, com mais de 90% dessa área já é uma área de floresta madura, né, em estágio avançado ou em estágio avançado de regeneração, é uma floresta em pé, que a gente chama. Mas muito além de preservar a natureza, né, a gente está fazendo um trabalho lá muito interessante com a comunidade, né? É um trabalho que está sendo construído mais recentemente, nos últimos 5 anos, quando a gente, de fato, instituiu a reserva e começou a se preparar para a visitação. E aí a gente foi estabelecendo uma série de parcerias com ONGs, com o governo local, a comunidade, para desenvolver ali um trabalho de desenvolvimento local. E mais recentemente, na verdade, semana passada, a gente ficou muito feliz de implementar um projeto de educação ambiental muito inovador, onde lá em Vargem Alta, o município onde a gente essa reserva está localizada, a gente estabeleceu uma parceria onde a gente está incluindo na grade curricular de escolas públicas uma disciplina sobre sustentabilidade que vai durar o ano inteiro. Então, assim, muito além da gente receber as crianças e adolescentes para uma visita 1 ou 2 vezes por ano, a gente está fazendo um trabalho para que o tema esteja continuamente na programação da escola e isso faça com que a sensibilização seja muito mais consistente para a gente, de fato, mudar. Essa é a mudança que a gente quer fazer, né? É buscar um mindset mais responsável de cada um. Então, não adianta a gente preservar uma área linda, maravilhosa, assim como você estava falando, a gente fica muito feliz de poder trocar, mas que cada um possa fazer dentro, onde está, na sua comunidade, na sua casa. Então, essa é uma missão muito interessante, assim. Então, a gente tem um lado no E, do SG, mas também no S do social. Acho que é um case legal. Em relação à energia, o Jurandir estava falando muito bem, assim, do quanto a gente estava contribuindo ali naquele gráfico da energia distribuída. É um caminho que a gente está começando de compensar e de trazer a matriz energética do grupo para uma energia mais limpa. Então, além de usinas fotovoltaicas, no Espírito Santo e em Minas Gerais, a gente está trabalhando com painéis solares também em algumas garagens do grupo, né? Não só em todas as divisões de negócio. Então, são garagens grandes, tem telhados grandes, então a gente está trabalhando desse formato também. Então, usina e painéis. Então, a gente está bem feliz também de estar fazendo essa transição. Luana, você tem um programa chamado Despoluir, a empresa. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Você tem o Despoluir, você tem um outro programa chamado Celeciclar, mas o que chamou mais atenção foi a passagem carbono neutro. Numa época que todo mundo está falando em carbono neutro, e você de repente tem um programa que chama Carbono Neutro. Conta sobre cada uma dessas coisinhas, conta um pouco para a gente. Hoje nós estamos atuando em 10 estados brasileiros, então é um desafio levar, né, todo o conceito de ESG, todas essas ações para todos esses estados onde a gente atua. No âmbito ambiental, nós temos, como a Águia Branca, né, comentou,
a gente reutiliza a água da chuva, os veículos que são lavados a gente faz também a reutilização dessa água. E com isso a gente está expandindo para todas as garagens onde a gente tem, né, a operação. Também painéis solares, o nosso objetivo é ter nas garagens, né, painéis para utilizar. O Seleciclar, ele é uma forma que a gente tem de reutilização também, tanto da capa de poltrona, né, o lixo e outros materiais que a gente acaba descartando, a gente utiliza, né, para outros fins. Então, a gente faz parceria com ONGs, com outras empresas, até de artesanato, para ajudar a comunidade. Então, dentro das cidades onde a gente atua, na questão social, a gente também está bem presente e queremos ser vistos como uma empresa dentro da comunidade, que atua junto, né, com a comunidade local. Também participamos de campanha de doação de sangue, que é algo que antes da gente iniciar essa campanha eu não tinha ideia, né, do que precisa mesmo. E eu, pessoalmente, também busco motivar e dou o meu tempo para ações de incentivo a ter mais mulheres no setor de transportes, né, atrair mais mulheres para contribuir, né, que são tão poucas. Está dando certo, olha só, viu que bom? 4 e 2, tá? Então, vamos em frente. As mulheres aqui também têm que entrar para essa causa. E na questão do carbono neutro, é algo que a gente pesquisou muito antes, porque é uma questão ainda nova aqui no Brasil, mas nós disponibilizamos na venda da passagem, tem também a doação para reverter, né, para o carbono neutro. Então, viaja tantos quilômetros e o passageiro opta em reverter para o carbono neutro. E faz um mês que a gente colocou, né, essa ação na venda e eu fiquei muito contente porque o retorno é bem interessante. Às vezes a gente não tem noção, né, do quanto as pessoas estão engajadas também nessa causa. Então são algumas das ações que a gente faz no nosso dia a dia. Obrigado. Agora, Gentil, você tem um projeto que eu acho muito interessante, que é o Ecodiesel, né? Como é que funciona essa questão da premiação dos motoristas? Ou seja, você envolveu direto aquele cara que acelera mais ou menos e conscientizou a acelerar menos. Sem dúvida. Eu penso que essa questão de sustentabilidade, ela começa a ganhar corpo nas empresas, ganhar atração nas empresas, justamente pelo fator econômico, pelo fator governança, né? Hoje é um bom negócio ser sustentável. Essa aqui eu acho que é o grande diferencial que nós estamos vivendo, talvez aí nos últimos 2, 3 anos. A questão do diesel hoje é fundamental para as empresas. O diesel hoje em várias empresas do setor já ultrapassou o custo de mão de obra. Empresas de linhas longas chega a ser 2 vezes o custo da mão de obra. Então, cuidar do diesel hoje é uma questão essencial para as empresas. Evidentemente tem a questão ambiental, mas você envolver o motorista nesse processo é essencial. Aquele cara que está dirigindo o ônibus, ele é a única certeza que você vai ter de que você vai conseguir ter uma maior eficiência energética, uma redução de consumo. O nosso programa, ele visa o envolvimento desse motorista, a compreensão do motorista de qual é o papel dele nesse processo e ele caminha através da definição de meta para cada tipo de chassi e para cada tipo de operação. Nas linhas rodoviárias e urbanas, cada motorista é acompanhado através de telemetria, então ele tem um acompanhamento, terminou a jornada dele, ele sabe qual foi o consumo dele, ele tem a meta dele, e a partir do cumprimento de metas, ele vai recebendo pontuação. Ele pode a qualquer momento trocar esses pontos por brindes, por prêmios como jaquetas, mochilas, enfim. Nós escolhemos itens que eles valorizam, que eles próprios escolheram. Isso faz com que ele tenha, além da questão motivacional, de estar contribuindo para o meio ambiente, estar contribuindo para o resultado da empresa, ele também é premiado de alguma maneira. Então, hoje eu acho que isso é uma questão essencial para as empresas.
é preciso cuidar desse tema e envolver o motorista através de programas realmente de melhoria de eficiência energética é essencial. Certo. Agora eu pego aqui o Francisco. Como se faz para ter uma frota sustentável? Você disse que busca cada dia mais ter a frota mais sustentável possível. Como é que se faz isso? Quais são as principais ações? Bom, a primeira coisa é a renovação da frota. Você tem o Procede, você tem uma série de coisas que você faz lá dentro. Sim. Como é que funciona? Mas a questão é a renovação, até porque tanto o encarroçador, a montadora da carroceria ou do chassi se preocupam com isso, né? Então, obviamente que uma frota mais nova é uma frota mais sustentável. Com relação ao Procede, isso que reforçando o que o Gentil disse, é importantíssimo, porque quando você trabalha para que melhore a meta, né, a média de óleo diesel, você não trabalha só no óleo diesel, você trabalha em todos os componentes, porque fazendo uma média melhor, você tem um desgaste menor do pneu, da lona, é um efeito dominó, e até a segurança, porque o motorista vai dirigir com mais cuidado, com mais atenção. Então eu vejo que cuidar do consumo do diesel é fundamental, porque ele realmente impacta em várias outras coisas. E eu queria aproveitar aqui, Fred, se todos estiverem de acordo, você pediu um material para a nossa empresa e deve ter pedido para todos. Se todos estiverem de acordo, eu gostaria de receber o deles e pode mandar o meu. Olha, eu acho que... Porque nós temos muito para aprender. Mas foi engraçado, aí foi transmissão de pensamento, porque enquanto cada qual contava, eu falava, gente, tanto para a plateia, da gente colocar depois isso daí, vai tudo para o ar, né, YouTube, etc, etc, mas de alguma maneira, colocar os principais projetos que cada um toca, não é bom só para a empresa que está tocando, Sim, mas para todas que estão aqui presentes. Eu estou ouvindo um monte de coisa pneus, aqui. o que eu fiz? Qual foi o resultado que eu obtive? Quanto eu estou conseguindo de redução de consumo? Combustível, todos aqueles sistemas de combustível, não utilize o acelerador como buzina, todas aquelas histórias, né? Não adianta o farol estar no amarelo e você continuar acelerando, que tal levantar o pé e deixar ele só arrastar, rolar até chegar o ponto. São uma série de coisas de procedimento econômico que eu acho que o compartilhamento não deveria ser apenas entre as empresas que estão aqui, que são as melhores, mas também a gente aproveitar e passar dentro do possível, com Tecnibus, com transporte moderno, pelo YouTube, pelos programas que a gente já tem de comunicação dentro da OTM Editora, para que todos tenham acesso, porque aí a gente consegue amplificar todo o processo e que todo mundo tenha, ou seja, todo mundo sai ganhando. Eu acho que basicamente é isso. A ideia é boa, inclusive isso que você fala do ciclo de palestras que você fez. Eu continuo acreditando que uma das melhores maneiras de melhorar as coisas é através da conscientização das pessoas, e você tem lá, você citou na abertura, você tem um ciclo de palestras que chama A Força do 1%. Eu tenho até o nome. Eu acho que isso, é fantástico. Que é a Maria que faz, né? A Maria virou eco que faz e... Então, o que eu acredito que a gente deva fazer aqui é exatamente isso. Agora, mais uma pergunta para você. Como funciona o Instituto ICA, Instituto que vocês têm lá? Como é que isso funciona? O ICA. O ICA é uma demanda que a minha mãe teve. Ela cuidava de um educandário que com 10 anos de idade a criança tinha que sair. E as mães falavam, dona Sofia, com 10 anos não dá, né? 10 anos é uma idade crítica para menina, para menino. Precisa fazer alguma coisa, Ela levou isso para dentro da empresa, para dentro de casa, né? A casa e a empresa era a mesma coisa. E vamos fundar e fundamos. E ICA passou a receber 40 crianças, que a cada ano saía do educandário. Hoje eu acredito que passou lá mais de 4, 5 mil pessoas, crianças. 70% de quem trabalha no Instituto foram formados lá. Então foram formados e hoje dão aula. E tenta resgatar a dignidade da criança através da arte.
Então eles tocam, dançam, são artes circenses, enfim. E tem uma grande penetração, eu diria, não só em Mojimirim, na cidade, como na região toda. O Circo de Soleil vem para o Brasil, manda convite lá, 60 convites para as crianças irem assistir. Tem crianças que saíram de lá e hoje são artistas em navio aí, que tem aqueles shows no navio, enfim. De resgatar essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e dar alguma coisa para fazer. Então eles ficam na entidade no período contrário ao que estuda, e nesse período que está lá, além do reforço escolar, tem todas essas aulas aí e esse aprendizado. Então é um trabalho que hoje já não está mais, logicamente, só com a Santa Cruz, tem muitas empresas que ajudam, muitas empresas. E é um trabalho que vai ficar, com certeza vai ficar. São só os primeiros 25 anos, virão muitos ainda. Agora, Letícia, eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu posso fazer aquela pergunta? Posso? Pode. Tem uma pergunta, gente. Está doido para falar disso? É uma das ações ESG mais lindas que eu já vi, mais folclóricas que eu já vi, porque é absolutamente folclórica. Vai estar reproduzida agora na revista da Abrat, sem citar a empresa, nem citar o nome de quem contou a história, mas está lá. O título é As Moças de Vida Airada. É uma maneira delicada de dar o título. Não coube no título, o título que eu queria colocar, A Casa das Moças de Vida Airada. O que aconteceu? Nós tivemos a pandemia. O transporte parou por completo. O Brasil e o mundo pararam por completo, total. Ok, o transporte ficou parado. E de repente, certo, começaram a aparecer um grupo de moças na empresa dela. Agora você conta. O que acontece é que o Rio de Janeiro é uma cidade sui generis. Eu não estou fazendo nenhuma inconfidência aqui com relação à cidade, desculpa, mais bonita do Brasil, talvez do mundo. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade sui generis. A gente tem a questão das favelas, a gente tem uma degradação social, a miséria convive com o asfalto eu diria até que em harmonia. O que acontece é que a garagem da Sampaio, que hoje abriga a Útil, a Brisa e outras empresas do grupo, ela fica numa região que eu posso até considerar privilegiada do Rio, que é muito próxima ao Maracanã ali. E é uma rua chamada Rua Ceará, que qualquer pessoa que conheça o Rio mais das antigas sabe que abriga um antigo prostíbulo. É uma rua onde existe diversas casas de prostituição. E assim como o comércio parou, as empresas de ônibus pararam, sei lá, cinema, teatro, todos os segmentos, né, de entretenimento. Esse tipo de arte também foi prejudicado. De artes e entretenimento pararam. Esse tipo de arte foi bem prejudicado. Obviamente que os prostíbulos foram fechados. Não por iniciativa até de uma consciência, mas enfim, ninguém mais frequentou. E elas não tinham outra renda. Elas passaram a precisar comer, se vestir, pagar conta de luz, porque elas pagam conta de luz, elas pagam IPTU. Isso tudo sensibilizou. Na verdade, quando a gente fala de um conceito de meio ambiente, a gente não pode falar só de floresta, é o ambiente no qual você está inserido. E você está nessa comunidade. Uma empresa de transporte de pessoas tem que se importar com pessoas antes de qualquer outra coisa. Então, sensibilizados, a gente iniciou uma campanha em todas as empresas do grupo, de uma parte que a empresa doava, o passageiro doava um valor e a empresa dobrava o valor que ele doava no site da empresa, em benefício das pessoas que perderam a renda na pandemia. Todas as empresas do grupo fizeram essa campanha e cada uma destinou sua verba para o seu projeto social de impacto que entendia mais interessante. E no nosso caso, a gente tinha inicialmente a ideia de destinar para a ASBEP, que é uma instituição que a gente apoia há muitos anos, que faz o contraturno das crianças que moram na favela.
próximas à outra garagem da empresa. Mas diante da sensibilidade que nós vimos que aquelas pessoas estavam vivendo e alguns relatos delas do tipo, olha, eu não só não trabalho mais, tenho dificuldades de comer, mas ninguém atravessa a rua se me vir do outro lado, porque coronavírus, enfim, se todas as doenças, todo mundo teve medo, usou máscara e precisava, imagina essas moças como não ficaram marginalizadas nesse período. Então, a UTI, a Sampaio e a Brisa destinaram a sua verba à subsistência dessas moças de vida airada, foi o nome poético que o Fred encontrou, dando cestas de alimentos básicos, roupa, luz, água das casas que elas viviam. E assim a gente conseguiu ali dar um mínimo de dignidade, porque a comunidade não é grande, é pequena, para quem estava do nosso lado e pedindo socorro. Certo. E a outra, que é essa primeira, eu achei uma ação social fantástica, mas a outra, você falou comigo logo hoje, dizendo, subsídio sempre foi, de alguma maneira, palavrão no Brasil. E, de repente, você diz que a sociedade começa a entender, os governantes começam a entender que a gente tem de se preocupar em dar qualidade de transporte para a população. Com Sim. Os custos que existem, da maneira como andam as coisas, com diesel a 7, fumaça só agora está caindo, não tem como você manter toda a qualidade que você gostaria para aquela população que é eleitora, né? Sempre tem que levar isso em consideração, e que é transporte humano e não brincadeirinha, né? Ou seja, as pessoas têm que pensar cada vez mais nisso. Você falou, está deixando de ser palavrão. Porque, na verdade, as empresas de transporte rodoviário, elas são contratadas pelo governo para operar um segmento que é de responsabilidade do poder público. Então, na verdade, nós somos ali contratados para operar, através de autorização, permissão, concessão, as modalidades de contrato variam, mas é isso. E para poder sentar na mesa com o poder concedente, com o poder público, para poder discutir subsídios, tarifa, todos esses temas, não tem outra maneira senão estabelecendo a governança nas empresas com transparência, uma diretoria de compliance, no nosso caso, que foi criada, para que a gente possa, sim, sentar com dignidade e sem que nenhum governante tenha receio de ser visto com o empresário e, eventualmente, entenderem de outra forma aquela relação que é puramente contratual, transparente e que visa dar o serviço para a população. E, especialmente, o Francisco Cristóvão me contou hoje que, de 6 municípios que tinham subsídio, hoje a gente tem 250 municípios com subsídio. Isso significa que a governança tem sido amadurecida em todas as empresas, não só nas nossas que aqui estão, mas em todas as empresas. E isso é um fator muito importante, eu acho que vale a pena ressaltar. Um detalhe, agora vamos falar com a Paula novamente, vamos continuar dando a continuidade. Você tem um projeto chamado Galileu, da VIX Logística. Como é que é isso? Eu vou passar para a Adriana, que o projeto Galileu é da divisão logística. Da logística, e ela da vai VIX. falar todos os detalhes aí em nome do Grupo Águia Legal, Branca. perfeito. Nossa, mas que pergunta, é bem inédito o Galileu. O Galileu foi lançado semana passada, é um trator autônomo da VIX Logística. Ele faz parte do Viva, que é um segmento novo de negócios de veículos autônomos. A ideia do Galileu, né, é ter uma operação mais segura, né? Claro, tem todo um arcabouço digital, de tecnologia por trás, que seja aplicado, né, que ele está sendo aplicado, está se disponibilizando, né? Ele está super novo, mas se disponibilizando a atuar em vários segmentos de negócio, do agro, a metalurgia e em operações remotas também. Então, é uma experiência muito nova que a gente está trazendo. O Galileu, na verdade, ele é um reflexo de todo o movimento
de transformação digital que o grupo tem passado. A gente acredita muito que inovação permeia todo o nosso processo de caminho para a sustentabilidade, né? Ele precisa estar no nosso jeito de repensar os processos, os produtos, os serviços onde a gente opera, mas também trazer serviços disruptivos, né? Inclusive vislumbrando novos mercados. Então, a gente tem feito um trabalho de cultura de inovação há bastante tempo, cerca de 8 anos a gente começou mais intensamente no grupo. E, então, desde laboratórios de inovação, capacitação, missões internacionais e muitas consultorias especializadas, comitês dentro do grupo, com grande patrocínio dos acionistas. Então, acho que o Galileu vem coroar, assim, é um ícone mais recente, a gente tem outros ícones que simbolizam esse movimento que o grupo está fazendo, que tem muito a ver com um novo jeito de pensar, com tecnologia, para, de fato, atender essas demandas novas que estão vindo, né, do nosso cliente, que está, seja o cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica, e então a gente está muito feliz de ter. Olha, o Gentil tinha perguntado, pedindo partilhamento dos dados, que compartilhamento seria muito interessante. Mas tem uma pergunta para a Luana, que é bem característica e que todos vocês devem ter o mesmo problema. Como funciona o sistema de proteção e privacidade dos dados de passageiros e fornecedores? Essa coisa está pegando feio. Tá? Então, conta a história, parece que você está avançada nisso. Sim. Sua empresa está bem avançada nisso. Em meio à pandemia, né, se já não bastasse tudo que estava acontecendo, aí também veio toda essa nova regulamentação, lei, tudo. E nós temos uma preocupação muito grande, e é pauta também das entidades, a LGPD, essa proteção dos dados, principalmente junto aos passageiros, né, junto a colaboradores também. E nós criamos, tem toda uma área jurídica olhando para isso, né? A gente não tem problemas, né? E a gente compartilha bastante conceitos, boas práticas entre as empresas. Então, é algo que a gente precisa olhar muito. Agora, vamos lá. Eu tenho agora para você, Gentil, uma pergunta extremamente interessante. Você tem lá um programa que eu conheci lá em Rio Preto, né, que chama Muda, que a cidade muda. E a outra coisa que vocês têm é um projeto social chamado Favela Marte. Eu gostaria de saber direito mais dados sobre essas duas coisas. Vamos lá. Os dois programas são parcerias com ONGs. O Muda, que a cidade muda, é uma ONG lá de Rio Preto que visa reflorestar a cidade. Rio Preto é uma região, está numa região muito quente, e esse programa ele tem a parceria da Prefeitura de Rio Preto. Então a Prefeitura ela produz as mudas, essa ONG tem pessoas associadas que voluntariamente fazem o plantio, e a empresa entra com uma verba mensal, uma verba de R$3.000 mensais para manter a ONG funcionando e dar o transporte para levar as pessoas até o local do plantio. Então já foram mais de 11.000 árvores plantadas na cidade, já são 5 anos de projeto. E é interessante que são todos voluntários que num domingo de manhã acordam cedo para ir lá plantar árvores. Então é muito legal o projeto e o objetivo realmente é remediar a questão ambiental e melhorar o clima da cidade, né? Como é quente. E como é cidade quente. O projeto Favela Marte é o seguinte: Rio Preto só tinha uma favela, chamada Favela Itália. E aí a ONG Gerando Falcões, do Eduardo, ele escolheu Rio Preto para fazer um piloto e construiu uma comunidade que ele chama de 3D, digna, desenvolvida e digital. Esse projeto, essa favela acabou sendo renomeada de Favela Marte, foi uma provocação ao Elon Musk. Então o objetivo do Eduardo é acabar com a favela no Brasil antes que o Elon Musk faça a colonização de Marte. Esse projeto envolve 240 famílias, é um projeto que custo total de 58 milhões. A iniciativa privada está entrando com 15 milhões. Desses 15 milhões, 6 milhões foram obtidos de empresas de Rio Preto.
o restante é a Prefeitura de Rio Preto e o Governo do Estado. E esse projeto está em fase agora de alocação dessas famílias em casas alugadas. A favela está sendo totalmente urbanizada. Ela vai ter escola, ela vai ter toda a parte digital, porque ela vai ter cabeamento. Enfim, é um projeto fantástico. As empresas, além de colaborarem financeiramente, elas têm um compromisso de oferecer trabalho para as pessoas que moram nessa favela. Então, realmente é um projeto que, tirando esses 6 milhões que são de empresas de Rio Preto, os outros 9 milhões dos 15 que é iniciativa privada, são grandes empresários nacionais, como Jorge Paulo Lemann, Guilherme Belchior, da XP, enfim, são grandes empresários que veem nesse projeto realmente a oportunidade de colaborar para poder dar dignidade a essas pessoas. Certo. Agora nós vamos entrar a última rodada, o tempo passa, o horário do vinho está chegando, certo? E a gente não pode dispensar um bom vinho, de jeito nenhum, aquele famoso cálice diário. Então a gente começa aqui com uma observação. Eu vejo que a empresa dele participa do Maio Amarelo. Eu, quando estive na Anfávia, participei durante 6 anos lá como diretor, a gente participou e apoiou muito. Eu posso dizer que entre as ações que eu fiz na Anfávia, foi uma das coisas mais fantásticas que eu já fiz. Aquele negócio que a Cariza apresentou de $1 volta a 4, lá voltou muito mais que 4, voltou muito. Ele tem um poder de ação, o Aurélio, que é absurdo. Ele é uma pessoa, ele circula, entra dentro da 4 rodas. Ele botou a 4 rodas fazendo desfile de carro antigo na Avenida Paulista, falando sobre segurança. Ele não para de brigar por segurança. Dia e noite falando de segurança em rádio, em Campinas, em Cuiabá, onde você imaginar, Goiânia, Brasília, Congresso Nacional, ele não para. Então, investir, pedir para ele como é que é o programa, certo? É muito simples, barato e eficiente. As cidades, de repente, se vestem de Maio Amarelo. O Maio Amarelo virou uma coisa muito séria. Então, essa experiência, eu queria que ele contasse para a gente um pouco, Francisco, da experiência que ele teve, porque eu tive uma experiência sensacional. Eu não sei como é que foi a sua. De novo, as coisas boas, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa e muito aprendizado, né, para muita gente. E de novo, através de uma palestra da Abrat, 7PESP, falando do Maio Amarelo. E eu não conhecia a organização, que é aqui, vizinho nosso, em Indaiatuba, né? Itu, Indaiatuba, aqui do lado. Quer dizer, do lado nosso. E falei com o pessoal nosso do tráfico, de recursos humanos, talentos humanos, vamos lá, vamos conhecer, porque toda empresa de ônibus tem, né, pode ter vários pilares, mas o pilar segurança tem em todas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E fomos conhecer, extremamente bem estruturado, tem um material para fornecer para a gente espetacular, e foi próximo a maio, um pouquinho antes. Então, nós tivemos condições de aproveitar todo aquele material, aquele conhecimento adquirido deles por muito tempo, e colocamos em prática na nossa empresa, né? Já reforçando tudo aquilo que a gente fazia. E para nós, realmente, segurança é fundamental. E dentro desse aspecto de segurança, todos nós sabemos o quase acidente. Então, o acidente não acontece de uma hora para outra, são vários fatores que provocam um grande acidente. E aí tem um outro instrumento que a gente usa, chamado bola de cristal, que é a postura do motorista, a análise do motorista ao longo do tempo. Se tem falta, se não tem falta, se tem atraso, enfim, se teve multas no trânsito. Isso vai pontuando e vai levando o motorista para uma zona de risco. Então, tira esse motorista do dia a dia, conversa, faz recicla e o Maio Amarelo veio reforçar tudo isso e dar outras ferramentas daquilo que a gente mais preserva, que é o nosso passageiro, sem dúvida. Sim. Agora, Letícia, sua última análise, e aí, da mesma maneira que ele falou sobre a questão de segurança, que é uma coisa que vocês já falaram, eu acho que é muito importante. O brasileiro é
tem a facilidade, tem o dom nato para música. E vocês aproveitaram muito a questão da formação dos jovens carentes e do apoio que vocês dão à Orquestra Filarmônica. Conte um pouco desse projeto. Para complementar o que o senhor Francisco falou, na verdade a gente estabeleceu na pandemia, diante da dificuldade de se encontrar, um fórum de comunicação entre as entidades, sindicato, federação, ABRAT. E quando a gente fala, a palestra que ele citou aqui algumas vezes, a palestra que ela fez, foi fruto desse fórum que nós estabelecemos, que já foi semanal, passou a quinzenal, agora mantém-se quinzenal, que foi muito enriquecedor para a troca das boas práticas. E eu queria ressaltar que no Maio Amarelo desse ano, a ABRAT, juntamente com as empresas que fizeram parte do fórum, ganharam o prêmio do Maio Amarelo de engajamento da sociedade civil, que o Gentil foi muito gentilmente receber em nome da ABRAT, no auditório da Fiesp, nos representando com muita honra. E a gente teve essa oportunidade diante dessa troca de informações. A Expresso Guanabara, voltando à questão da música, ela opera numa região do Brasil muito fragilizada também economicamente, que é o sertão, que é o Ceará, o Nordeste, e ela hoje se expandiu muito, mas ela nasceu ali. E ali sensível, diante de uma apresentação que o Rodrigo, que está aqui, Rodrigo Montalverne, gestor de marketing da Guanabara, foi assistir, de uma filarmônica de meninos na cidade de Croatá, na Serra do Ibiapaba. Ele foi assistir, era um guarda municipal que regia uma orquestra. E ele achou que era uma coisa meio fanfarra. Chegou lá, se surpreendeu com o talento dos meninos. Praticamente todos autodidata ali, aprenderam sozinhos ou com o próprio guarda. E decidiu abraçar e apadrinhar essa filarmônica, e que hoje se chama Filarmônica Estrelas da Serra. E ele levou por várias, quase 60, né, Rodrigo, cidades do Nordeste, a apresentação dessa filarmônica. Os jovens se formaram músicos nessa filarmônica, isso já tem 10 anos, é um projeto maduro, é um projeto experimentado que já deu frutos. Hoje a gente tem jovens que passaram na prova, dentre 5 que passaram para a banda da Marinha, um é oriundo desse projeto. 5 passaram, somente 5 passaram, e um deles, os 5 eram da Filarmônica Estrelas da Serra. Ela já se apresentou nas 60 cidades, a gente teve a felicidade de ver os meninos tocando com Arthur Moreira Lima, com o maestro João Carlos Martins, aqui em São Paulo, no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. Ele adora o projeto, nós já fomos convidados aí à casa dele para ele parabenizar a empresa sobre o projeto. A sede é mantida pela Expresso Guanabara, os instrumentos se transportam. Já tocou para o presidente da Hungria, agora, esses dias, já tocou para o presidente da República, enfim, no Parque de Brasília, já tocou, enfim. É um projeto lindo. A gente tem um filme, vai estar no YouTube, um filme contando a história do projeto. E eu acho que essa é uma manifestação que expressa muito bem. A Adriana estava falando sobre as crianças do contraturno, que também é um projeto que a gente tem, mas esse projeto é um projeto lindo que o Rodrigo idealizou, que expressa bem o seguinte: quando a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, a gente fala muito do mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Mas que filhos a gente quer deixar para o mundo? Quem são essas pessoas que a gente quer formar para transformar o mundo? Hoje, eu não consigo mudar o status quo, mas eu posso, sim, criar pessoas com mais condições e mais consciências e dar ferramentas para que eles tenham uma vida melhor e conseguir estabelecer a meta de ter um planeta melhor, um futuro melhor. Nessa questão, Paula, nessa questão da mudança, mudar a cabeça, educar, criar novas condições e oportunidades, como é que vocês estão lidando com a questão da diversidade? Entre raças, credos, cor, opções?
Hoje a gente tem um desafio grande, né, como todas as empresas, para a gente ter, dentro de um grupo Águia Branca, onde o nosso principal valor é o respeito, né, às pessoas. A gente fala que o nosso propósito é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. A gente tem dado passos, os primeiros passos na diversidade, na inclusão. Acho que a gente está num momento importante do Conselho de Administração para construir as diretrizes, né? As diretrizes que vão fazer parte aí de todo esse desdobramento. Com muita satisfação, Fred, no segundo semestre do ano passado, a Aviação Águia Branca, com 75 anos, criou o seu primeiro programa de cultura, né? O programa Ser Mais. Mais simplicidade, mais evolução e mais resultado. A ideia é, uma empresa de transporte hoje, ela não tem somente a sua atenção à operação, mas o quanto ela está cada vez mais focada no seu cliente, observando todas as mudanças de mercado, com uma alta competitividade, e o quanto que o programa Ser Mais nos ajudou à mudança e ao desenvolvimento do mindset de todos os nossos gestores. Isso nos rendeu a introdução aí de novas práticas, de novos rituais de agilidade dentro da empresa, e a gente teve a satisfação de começar o ano de 2022 recebendo o prêmio da Associação da Agile Trends, né, como Top 5, uma empresa de 76 anos, entre as 5 mais ágeis do Brasil. Então, eu acho que esse desafio da diversidade, a gente tem muito... Eu considero que a gente está em obras, né? A gente está avançando, mas do quanto que a gente tem de pautado o tema e trabalhado nele. Né? Quando mudar o mindset, né? Mudar o mindset, exatamente, é difícil. Porque o nosso maior desafio com o ESG é a sensibilização. A gente sente isso muito na pele. Né? A sensibilização, a capacitação para que cada gestor, primeiro o gestor, para depois o time, ter novos filtros, novas lentes para uma tomada de decisão, onde ele amplia um pouco mais o espectro dele, vendo não somente o curto prazo, mas todas as oportunidades que a sustentabilidade nos traz. Então, a diversidade, a gente está dando esses passos, e quando o Francisco contou sobre as mulheres, né, a gente brinca que no Grupo Águia Branca nós somos 3 divisões de negócios, e das 3 diretorias executivas, 2 são mulheres. Então, o quanto que a gente tem trabalhado, né, foram processos seletivos extremamente rigorosos, que duraram em meses, em que os 2 processos, tínhamos somente eu e a Patrícia em processos diferentes como mulher, e que a empresa entendeu que para aquele momento da empresa, né, nós reuníamos as competências para a gestão do negócio. Então, eu acho que isso para nós também é um alimento, é uma inspiração interna, quanto a diversidade, ela pode ser extremamente positiva dentro de uma gestão de transporte. Certo, obrigado. Adriana, algum ponto que você acha que não foi destacado, que você queria destacar? Eu acho que Paula falou muito bem desse momento que a gente está, e eu acho que o desafio assim, a gente também fazer um diagnóstico mais profundo. Acho que é difícil a gente estabelecer uma política ou metas se a gente não conhece a fundo, né? Então, assim, diversidade é um tema que, embora, né, seja muito relevante, mas é relativamente novo, assim, na gestão dos negócios. E, de fato, a gente reconhece que a gente não tem um conhecimento profundo do nosso público. Então, uma das coisas que a gente está, por exemplo, identificando a necessidade é conhecer, né, profundamente uma espécie de censo do nosso público interno, para então a gente estabelecer quais os caminhos, onde a gente precisa avançar nesse tema, e é possível uma das novas estratégias aí nos próximos meses que a gente está elaborando. Luana, algum destaque final que você queira ressaltar? Eu acabei não falando sobre o reflorestamento, que é uma ação bem interessante que a gente tem. No aniversário da empresa, nós fizemos uma ação que foi super bem recebida, onde naquele dia
uma passagem vendida, uma árvore plantada. Sim. Então, nós fizemos uma floresta e queremos continuar através também de uma parceria com a Ecaplan, que é uma empresa que tem toda a certificação e que está também sendo parceira nessa passagem carbono neutro. Bom, eu acho que agora a gente vai para a última, para o Gentil, para você fazer o encerramento. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro, que pautou nas coisas sobre ESG, como é que funciona a questão do programa de compliance e como é que funciona a sua política de transparência da empresa? O compliance, o eixo dele é o nosso código de ética, ele é gerido pela holding, né? Ele visa realmente que toda a organização trabalhe dentro de uma situação de legalidade, de ética, e o trabalho de treinamento de todo o grupo, os 15 mil colaboradores, foi um trabalho intenso, começou no final do ano passado e foi terminar nesse ano agora. Então é um trabalho realmente permanente e que tem, como eu falei, como eixo principal o nosso código de ética. A questão da transparência, hoje, eu acho que é essencial, né? Então a transparência ela começa desde o relacionamento com a imprensa, onde nós somos abertos a discutir qualquer assunto. A empresa não tem nenhum tipo de restrição a conversar com a imprensa, com a redação e tratar de qualquer assunto. A gente é aberto a discutir qualquer assunto. O relacionamento com os funcionários, então os nossos resultados são divulgados, não temos nenhuma restrição a divulgar se tivemos lucro, se tivemos prejuízo, onde tem lucro, onde tem prejuízo, qual é o custo operacional, as pessoas têm acesso a essa informação. Nós temos balanços divulgados, nós temos também uma transparência total com acionistas, então os acionistas têm total liberdade de tirar dúvidas e de conhecer o núcleo da operação da empresa. Enfim, é uma empresa totalmente aberta a divulgar o que acontece dentro dela, de que maneira ela faz as coisas. Isso faz parte realmente desse processo de construção de uma imagem positiva junto à sociedade. Eu acho que quando você restringe a informação, você cria a dúvida do que está acontecendo dentro da empresa. Então, eu acho que o papel da empresa é realmente se colocar para a sociedade de maneira aberta e poder dizer o que ela faz, como ela faz, por que ela faz, onde ela quer chegar. Isso traz proximidade com a comunidade, traz facilidade para lidar com o poder público, né, como a Paula falou, como a Letícia falou. Então, quando o poder público percebe que está lidando com gente séria, com gente que é transparente, o diálogo se torna muito mais fácil. Esse é o trabalho diuturno nosso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu acho que essa questão da transparência, essa questão da informação, da comunicação com a sociedade, de entender a importância de conversar com a sociedade, seja por ações sociais maravilhosas como vocês desenvolvem, tentando auxiliar ao máximo a comunidade que vocês estão, mas eu fui aprendendo nesse mais de meio século que eu trabalho como diretor da Anfávia, tive uma série de ações, eu aprendi muito. E nesse aprendizado, eu me lembro quando eu assumi a diretoria da Anfávia como responsável pela comunicação, o presidente que me convidou, o Luiz Moan, que era o presidente, ele falou: Fred, sua primeira missão, vamos acabar com os mitos que tem sobre o setor automotivo. Tem um monte de pergunta ou de observação ou de ilações feitas que se faz sobre essa indústria automobilística completamente errôneas. Então, o carro brasileiro é mais caro. Não, peraí, depende do dólar, onde é que o dólar está, né? Muitas vezes nós somos mais baratos. Nós soltamos das linhas de produção o carro mais barato que existe no mundo. Teve uma época que a gente estava ganhando de chinês. Na hora que entra a cadeia de impostos, a gente fica o mais caro. Os impostos representam 51% do valor do automóvel. E todo mundo... Fora se licencia uma vez, aqui se licencia o resto da vida. O automóvel aqui é tipo... Até morto o osso é aproveitado. Vira pente, etc, etc. Você não perdoa. Seu carro acabou, você tem que pagar uma multa, uma taxa para recolher o lixo. E você tem de pagar a destruição do carro. É ímpar. O Brasil é fantástico. E funcionou essa política.
Foi engraçado que nós fomos convocando os jornalistas mais críticos, chegou num determinado ponto, eram 5 ou 6 temas. Alguns não gostaram e começaram a tentar criar novas coisas. Mas eu acho que o fundamental, principalmente o setor de transportes, ele foi muito calado, ele sempre foi muito quieto, ele sempre trabalhou intramuros. Então, o que acontece? Mais do que nunca, isso que vocês estão fazendo, de contar o que vocês fazem, porque sempre era feito quietinho, etc., e não era coisa proibida. Vocês sempre ajudaram, sempre fizeram as coisas sem a necessidade de obrigatoriedade. Só que vocês sempre ficaram quietos. O ficar quieto, nesse caso, sempre trabalhou contra vocês, né? E eu falo isso como jornalista da área, eu fui lá, chefe da sucursal da Transporte Moderno, Rio de Janeiro, subindo, Bahia, Brasília e tal, durante 10 anos. Eu sabia o que vocês faziam, só que só eu sabia e eu era Transporte Moderno, que é uma revista técnica e um pouco de política. Então, de alguma maneira, eu acho que esse painel aqui, para a gente, é uma satisfação enorme. Mostrar o quanto vocês estão à frente e a preocupação que vocês têm na tua observação em divulgar, em fazer cada vez mais o bem para uma sociedade. É aquela coisa, não é apenas transportar pessoas, é dar um transporte. O bom amigo Martins, da Marco Polo, dar um transporte humano. É entender que a gente está transportando todo dia dezenas de milhões de pessoas com as suas próprias histórias, com a sua própria vida, com as suas próprias aflições, com seus próprios amores, com as suas próprias poesias. E o que a gente faz disso, quando a gente quer melhorar, parece que toda hora, e eu fiz entrevista com vários dos principais executivos que estão presentes aqui, de chassis, de carroçarias, e eu fiz uma pergunta, de meio de provocação: quando é que é o momento de se aprender a respeitar o transporte de passageiros? Eu acho que esse momento já passou. E eu acho que cada vez mais você deve se posicionar no sentido de transparência, no sentido de cada vez vocês conseguirem transmitir mais à sociedade o que vocês fazem. Eu sei que não é pouco. Eu acompanho vocês com alguns intervalos há mais de 50 anos. Então eu sei tudo. Infelizmente, parte da... no Rio de Janeiro, Agostinho Maia, depois DNR Rio de Janeiro, Dr. Urquiza Nóbrega, Bernardino Rios Pin, etc, etc. Uma parte foi e outra parte aposentou. A maior parte, infelizmente, foi. Eu sou sobrevivente, eu sou o famoso dinossauro. Por enquanto eu estou aqui. Então vamos todos aproveitar que estamos todos aqui. Vocês são jovens, a maior parte de vocês, e vamos tomar, enfim, daqui a pouco, o cálice de vinho que nós merecemos. Muito obrigado, senhores.